Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Vou pedir desculpa por vocês. Eu, assim, não me acostumei ao clima de São Paulo ainda, então cheguei aqui um pouco gripado. Para quem não me conhece, meu nome é Vinícius Barcelos, tá? Eu sou gerente de operações e experiência do cliente aqui na Pris. Atualmente, eu sou responsável por cuidar de todos os nossos clientes, a jornada, né, nesse uso do sistema, o Pris. Tá? Por ter essa responsabilidade, eu assumi o compromisso de coordenar uma ótima mesa, tá? A mesa que chama o ILP em um mercado dinâmico, cases de transformação. Nós convidamos algumas das maiores empresas do país que possuem planos bem-sucedidos de incentivos de longo prazo, para contar um pouquinho sobre a experiência da construção e gestão do ILP. Só um lembrete, né? Esse ano o Prisday vai oferecer certificado, então, para todos os participantes que estão aqui, tanto presencial quanto online, para receber esse certificado é necessário preencher a pesquisa de satisfação. O link vai ser enviado no chat para quem está online e para quem está presencial, o QR Code na tag da sacola que a gente entregou para vocês. Então, para dar início ao time de peso que a gente reuniu aqui hoje, eu vou convidar da Vitro Educação, seu diretor de remuneração e benefícios, Anderson Flores. Pela Ipera Pharma, seu especialista de remuneração, Ézio Nascimento. Em nome do Banco Inter, sua diretora de People and Culture, Thaís Lemos. Representando a Natura, Andréa Pardini, gerente de remuneração e incentivos. E, finalmente, pelo Açaí, sua diretora de remuneração, saúde e segurança, Cíntia Mariano. Boa. Passo a palavra, então, para o Anderson, para dar início às apresentações. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho da história, né, da Vitro e os cases que nós tivemos ao longo desses últimos anos. Bom, a Vitro Educação, ela tem como seu segmento principal, que é a educação à distância, né, e vem aqui a sua visão, a sua missão, né, é democratizar o ensino à distância, né, por meio de uma educação de qualidade que atinja a todos os públicos, né. Eu trouxe aqui todo o cenário da história, né, da Vitro, mas eu vou focar em dois pontos específicos, que foi a abertura de IPO, do IPO, né, e também o retorno, né, a gente fez a abertura de IPO na Nasdaq e depois o retorno aqui para o mercado brasileiro. Então, o foco específico aqui foi em 2020, né, em meio à pandemia, algumas incertezas, né? Mesmo assim, a Vitro, ela, por atuar no ensino digital, ela quis ser audaciosa de fazer a abertura de capital não na B3, mas sim fora do Brasil, e foi isso que aconteceu. Né? Em 2019, eu cheguei em 2020 na Vitro, já no início do processo de transição, essa preparação para abertura de capital. Quem tem empresa de capital aberta aqui, ou abriu não há pouco tempo, sabe o desafio de colocar ela no eixo, né, para a abertura de capital. Então, 2020 se consolidou essa abertura de capital e sim, o primeiro programa efetivo, né, de bolsa, tinha outros programas de ILP, mas e sim a abertura do primeiro programa de SOP, era o segundo programa de SOP, na realidade, mas com essa característica, né, e
E dentro deste processo foi em setembro de 2020, né? Os principais objetivos era justamente uma injeção de capital no mercado exterior para justamente a gente conseguir fazer uma expansão, né, do nosso negócio. E aí, sim, aconteceu ali em 2020 e curiosidade, nós todos presos, né, não podíamos viajar, estar lá. E houve uma campanha da Nasdaq que os colaboradores poderiam enviar suas fotos e imagens para que estivesse junto com eles, né, na abertura de capital. E foi isso que aconteceu. Né? Estou eu aqui, minha família, né, na Times Square. E todos os colaboradores que puderam participar da campanha que nós fizemos, né, em recursos humanos, né, de estar não só em pensamento lá na abertura de capital, mas era um orgulho para todos nós essa primeira virada. Obviamente, com a injeção de capital, já estávamos em processo de M&A, olhando outras companhias, e em 2021, no ano subsequente, a gente fez, né, o anúncio da combinação de negócios da Uniaselv, que é uma das marcas da Vitro, e Unisysumar. Elas têm maior predominância, as marcas, no sul do país, só que hoje ela permeia todos os estados brasileiros através dos seus polos, né? São mais de 2.500 polos espalhados pelo Brasil. Hoje a Vitro Educação é a maior empresa de educação à distância do Brasil e ela acaba fomentando, né, o ensino nos lugares mais distantes, né? Em outro momento eu posso contar alguns cases que são interessantíssimos das marcas aonde a gente chega, né, em cidades ribeirinhas no norte do Brasil. Mas em 2021 houve a combinação de negócios e por um cenário, né, de negociação societária, a Vitrolimit, que ficava fora do Brasil, nós, por ser uma empresa mais conhecida no Brasil, nós não tínhamos liquidez lá fora, então isso preocupava também, porque não tinha uma injeção e as nossas empresas de private que são acionistas da Vitro, né, também de olho no mercado, e como que a gente poderia dar esse turnaround foi o retorno aqui para a B3. Então, em 2024, agora no ano passado, né, nós tivemos esse movimento inédito, que foi a primeira empresa a sair do mercado americano, né, vindo para o mercado brasileiro através de transferência de ativos, né? Então, como vocês sabem, passamos por todo o processo burocrático, né, de documentação, e nessa parceria onde a gente se conectou, porque o banco que faz a escrituração da Vitro é o BTG, foi onde a gente também conheceu a Pris nesse momento, e houve essa conexão do processo de conexão, de documentação, e eu trago alguns pontos da migração, onde, em seguida, eles também nos ajudaram bastante, né? A migração, a reorganização societária vem da Vitro Limit para a Vitro Brasil, então ela foi adquirida pela Vitro Brasil, e a conversão de ativo, né, cada opção, cada ação que nós tínhamos, ela foi revertida, multiplicando por 4 ações aqui no Brasil, e no momento da conversão, no dia da abertura de capital, né, a transferência, foi onde foi a conversão de câmbio, né, do dia, para definir o valor da ação efetivo, né? A gente tinha ideia quanto ficaria, mas o que definiu foi o câmbio do dia,
e aí sim fixou o valor da ação. Já estava falando da parceria aqui com a Pris e BTG. Dentro desse processo, do que nós tínhamos um operador americano, né, uma plataforma americana que fazia toda essa conexão para nós, mas era bem longe daquilo que hoje a gente tem e o suporte também que hoje a gente tem com a Pris, né? E aí o André trouxe algumas situações aqui, eu acho que foram de reflexões, né? De a tecnologia na mão do executivo, né? Para que ele tenha a informação de uma maneira efetiva, clara, e eu acho que isso foi um diferencial para nós também, né? Dentro da operacionalização, na comunicação, ficou muito claro para eles essa relação e tem dado muitos resultados. Falando da operacionalização em si, né, a minha área de controladoria, contabilidade também agradeceu bastante, porque essa conexão foi interessante, né, com os especialistas da Pris, então houve essa conexão interessante da contabilização de uma maneira efetiva, através da plataforma, além de toda a governança que a gente tem dentro dessa parceria. Rapidamente trouxe aqui alguns cenários, né, de abertura de capital, de voltar esse processo para dentro do Brasil. Foi algo para nós uma experiência enorme, né, dentro desse processo. E eu acho que é isso que eu queria passar um pouquinho dessa história para vocês. Agradeço. Obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Ézio, estou representando aqui a área de remuneração da Hypera Pharma. O nosso case está muito ligado, acho que é o bate-papo da parte da manhã. Então, falamos muito da governança como um ponto-chave para os programas de LP. Então, o nosso case ele foi desenvolvido através de um trabalho feito com a Pris de revisitar todo o nosso processo de preenchimento do formulário de referência. Entendemos que é um processo crítico. Vimos na pesquisa apresentada pelo Pedro, então 47% das empresas entendem como um processo complexo, e eu fiquei feliz de ver esse número porque nos reconhecemos nele, e esse trabalho que a gente fez esse ano para o preenchimento ajudou a gente deixar esse processo cada vez mais assertivo e com qualidade. Apresentando rapidamente aqui a Hypera, para que todos conheçam. A Hypera é uma empresa de capital aberto desde 2008. Atuamos hoje com foco no mercado farmacêutico. Temos mais de 10 mil colaboradores, mais de 7 bi aí de receita líquida no último ano. Estamos presentes aí em praticamente todas as farmácias do Brasil. Atuamos aí em todas as categorias, do segmento farmacêutico, então similares genéricos, produtos de prescrição, consumer health, mercado institucional e skincare. Acho que Hypera talvez nem todos conheçam, mas olhando aqui alguns dos nossos produtos, tenho certeza que alguém já utilizou em algum momento. Então, tem mais de 400 produtos bem reconhecidos aí no mercado. Então, Zero Cal, Doril, Benegrip, entre outros. Então, de fato, uma empresa bem representativa aqui no Brasil, no seu segmento. E temos, para quem é corintiano, não sei se tem corintiano aqui no grupo, temos nossa principal marca aí de anel química, representada aí pelos nossos similares e genéricos. Alguns reconhecimentos rápidos aqui. Então, estamos presentes aí no ISE, o indicador de sustentabilidade da B3. Somos Top Employer, temos GPTW, temos reconhecimento aí, somos membros global aí do Pacto da ONU. Temos aí um conselho diverso também e ganhamos entre outras premiações dentro da Veja Negócios. Bom, entrando aqui do case, como eu falei, então o formulário de referência, como já foi bastante discutido, ele é uma obrigação para a empresa de capital aberto, e o nosso trabalho foi trabalhar diretamente nesses pontos que eu destaquei aqui na apresentação. Então, trabalhamos a transparência, falamos também que remuneração ainda é um tabu, então
o que a gente pode divulgar, o que não pode. Então, tem algumas regras na própria CVM, no próprio formulário de referência. Nesse trabalho, a gente fez um mapeamento, também conhecendo e mapeando e lendo alguns formulários de referência de outras empresas, e identificamos muitas informações ali. Então, tem empresas que trabalham simplesmente com aquilo que é regra, e outras e já tem a proposta da transparência, onde detalham muito os seus programas de remuneração. Então, a Hypera vem nesse caminho de cada vez mais ser transparente com o mercado e transparecer aí toda a sua política de remuneração. Governança, a gente vai falar bastante, e remuneração dos administradores. Então, o foco aqui do nosso case foi no item 8, né, que está direcionado para a remuneração do Conselho, da diretoria estatutária. Esse ano, como a Marina comentou, então a gente também teve que detalhar a parte de não estatutário. Então, constantemente a CVM vem atualizando as informações. E o nosso case aqui a gente dividiu em 3 etapas. Então, a parte de governança, como eu falei, a gente teve a Pris como parceiro estratégico. A Pris, ela fez um trabalho de trazer todas as normas, né, e, de certa forma, traduzir as informações da CVM, então das normas circulares, que são muitas e geram muitas interpretações. Acho que é comum para todo o mercado. Falando com colegas, a gente percebe a mesma dificuldade. E a Pris, aí, com a sua experiência e com o seu conhecimento, com toda, né, a bagagem que tem de mercado, e aí dando os créditos aí a Danilo, Viviane, trouxeram aí muitas informações importantes para o nosso trabalho. E como produto final, eles entregaram um book. Então, um book com os nossos processos, então fazendo esse link entre os nossos processos e todas as normas da CVM. Então, foi um material bem completo que ajudou muito nas discussões internas com o jurídico societário, com a área contábil, com a tesouraria. Então, a gente melhorou alguns processos, né? Então, temos capital aberto desde 2008, a entrega do formulário de referência já acontece há alguns anos, então tivemos a oportunidade de revisitar alguns temas, inclusive já reportados no passado. Conciliação dos relatórios, falamos muito na governança, né? Então, a entrega do formulário de referência nada mais é do que a junção de uma série de controles que você tem dentro da empresa. Então, se você não tem um processo bem organizado e bem estruturado, a gente vai chegar no formulário de referência e vai acontecer o que foi comentado na parte da manhã, a gente vai acabar informando um dado errado, né? Então, aqui a gente fez um trabalho bastante profundo de olhar todos os números. A gente está falando de 3 anos, né? A gente entrega 3 anos e mais a projeção do ano corrente. Então, fizemos um trabalho aqui bem profundo com as áreas internamente, para que a gente tenha a conciliação dos dados e a entrega de uma forma assertiva. E, por último, né, então, toda a aprovação, então, todo esse processo, a remuneração, como a gente comentou também, passa pela aprovação do Conselho, além de algumas etapas internas, é claro, e o principal envolvido nesse processo, que é o acionista, né? Então, na reunião de AGO, então, a gente leva essa informação cada vez mais transparente e completa para que o Conselho e os acionistas consigam tomar a decisão. Na linha de transparência, então, a nossa política está bem detalhada dentro do processo do formulário de referência. Então, tivemos algumas discussões em benefícios, então sempre gera uma dúvida, né? Então, quais benefícios considerar, quais não considerar, entre outras verbas de folha. Isso parece simples, mas gera uma diferença bastante significativa na entrega. E aí, como eu comentei, olhando formulários de outras empresas, a gente muitas vezes percebe uma distorção bem grande. Informação dos últimos 3 anos, como eu comentei, e a projeção do ano vigente. Então, dentro do processo de transparência, a gente revisitou todos esses processos. E concluindo, então, como melhor prática, né, dentro do preenchimento do formulário de referência, então, esse documento, como eu falei, que a PES desenvolveu em parceria, ela foi fundamental, então, para as discussões internas olhando para o futuro. Então, hoje, olhando para o processo de 2025, para vocês terem uma ideia, a gente começou essa discussão lá em novembro, né? E a entrega oficial do formulário acontece em maio. Então, todo esse processo aqui foi bastante respaldado aí pela Pris.
Análise externa, então, como toda empresa de capital aberto, somos bem provocados aí quanto aos resultados que a gente preenche. Eu acho que, diferente, do que comentaram de manhã na nossa empresa, já tivemos provocações aí de acionistas, os números, e hoje a gente tem muito mais propriedade e velocidade para conseguir fazer esses retornos. E, por último, né, uma ferramenta de benchmarking hoje é fundamental, então também estamos olhando para nossos programas de LP, e é um documento que tem muita informação, né? Então, muita informação e informação disponível, não é nada confidencial. Então, estamos utilizando muito essa ferramenta. Tivemos a oportunidade de utilizar também com o apoio da PRIS. A PRIS desenvolveu, através da inteligência artificial, um processo para mapear alguns pontos mais rápido. Então, estamos levando isso para dentro de casa, estamos desenvolvendo também a ferramenta de IA para fazer essa leitura muito mais rápida, para contribuir nos benches e na revisão dos nossos programas. É isso, pessoal. Muito obrigado. Bom, boa tarde. Boa tarde a todos. Obrigada, Daniel, pelo convite. Daniel é um super parceiro do Inter. Como o Vinícius disse, eu sou Thaís, sou diretora de People e Culture do Inter. Estou no Inter há 8 anos, então comecei no Inter junto com o Inter, praticamente. Então, vou contar um pouquinho aqui da história e falar um pouquinho de como que eu percebo o impacto do ILP nessa transformação cultural que a gente está vivendo e vice-versa, né? Como que também essa transformação impacta nos nossos estudos de programas de longo prazo e de Total Comp em geral. Bom, eu sempre começo me apresentando profissionalmente, mas acho que uma particularidade é a minha história ser muito conectada com o Inter. Então, essa é minha família. Eu sou mineira, sou casada com o Gustavo. Hoje é meu aniversário de casamento, inclusive, 9 anos de casada. E tenho João e Maria, que nasceram ao longo da minha jornada no Inter. Então, eles fazem muito parte aí da minha história de crescimento dentro do Inter. Bom, falando um pouquinho da história do Inter, gente, o Inter era uma financeira, né, que nasceu em 94, uma empresa pequena de Belo Horizonte. Hoje a gente tem, né, como chairman da nossa companhia o Rubens Menin, bastante conhecido. Ele também tem outras empresas como a MRV, a CNN, Itatiaia, o Clube do Atlético Mineiro. Então, é um empreendedor que tem bastante diversidade nos business de investimento. Mas o Intermédio, então, nasceu em 94, 2012, 2016, né, a gente seguia ali como uma financeira. Em 2017, foi quando eu entrei no Inter, inclusive, a gente fez essa transformação para um banco digital. Então, foi quando a gente fez essa virada. Fizemos todo o rebranding e lançamos a conta digital 100% gratuita, com um objetivo muito forte ali de disrupção, né, de poder trazer para as pessoas essa revolução bancária e trazer para as pessoas, né, para os brasileiros em especial, o acesso a contas bancárias. Fomos pioneiros nisso. Em 2018, a gente fez o IPO. Então, né, passamos a ser uma companhia de capital aberto na Bolsa. E nessa época, a gente já tinha uma prática de ILP, mas a gente usava o stock option, né, para um público muito restrito ali, que eram vistos, de fato, como sócios, e naquele modelo que, na época, não era um modelo de relação de remuneração, e sim de relação mercantil. Inclusive, não era de acesso ao RH esse programa. Ele não era visto como um programa de remuneração de longo prazo, e sim como um programa, como se fosse um partnership. Ele ficava na área de controladoria, com muito acesso direto ali ao COMEX, né, ao comitê executivo da companhia. Bom, 2020, a gente segue, então, fizemos um rebranding, né, tiramos o banco do nosso nome, viramos Inter.
E começamos a ser provocados, né, principalmente o RH ali num processo de crescimento, e a gente trazendo muito mais suporte para a evolução da companhia em termos de desenvolvimento, de atração de talentos, para todos os desafios que vinham pela frente. O João Vitor, que é o nosso CEO, é bastante audacioso, né? Então ele tem, de fato, esse espírito empreendedor e visionário, e sempre provocando a gente para esses desafios que a gente estava ali almejando. Nesse processo, então, né, eu, assim como esse apoio ao Inter, eu comecei a olhar mais para o time de RH, como que a gente traria mais competências para dentro do RH, para que a gente estivesse à altura de suportar o Inter nesse processo todo de crescimento. E aí foi quando a gente conheceu o Daniel, em 2021. Né, eu tenho uma executiva de remuneração, Nayara, que não está aqui com a gente hoje, mas ela protagonizou muito esse processo de profissionalização do modelo de incentivo de longo prazo. Então, foi quando a gente conheceu o Daniel, a princípio com o objetivo de aprender. Então, a gente queria entender se a gente vai assumir esse processo de stock option, que na nossa leitura era meio confuso, as pessoas não entendiam muito bem como que era, se era para todo mundo, quando era todo ano, não era todo ano, qual que era o critério, quem escolhia, e a gente também não sabia. Então, a gente foi se inteirar disso para entender qual que era o apetite de transformar isso num processo com mais previsibilidade, que, de fato, a gente pudesse colocar dentro de um programa de remuneração. E aí foi quando a gente conheceu o Daniel e conversamos muito, né? O Daniel é super parceiro mesmo do Inter, porque acho que eu atribuo a Pris e especialmente ao Daniel tudo que a gente aprendeu de incentivo de longo prazo. Então, acho que foi além dos ganhos tangíveis ali com o produto e toda a mudança que a gente fez, acho que você teve uma passagem bem importante no Inter, de formação, inclusive, do time de RH. Bom, com isso, a gente começou as discussões de fazer uma mudança, uma virada de stock option para a RSU. E como que a gente ia fazer isso, né? A gente estava pegando esse processo, né, para o RH, e a gente já lá com alguma proposta bastante ousada de mudar o conceito que eles conheciam, inclusive o mesmo conceito aplicado em outras empresas do grupo, e como que a gente ia fazer isso. Então, acho que a primeira premissa é contra conhecimento, não há argumento. Né? A gente precisava entender e conhecer muito sobre as vantagens e desvantagens de sermos, de aplicarmos stock option ou RSU, e começamos as discussões, então, com o conselho, para que a gente pudesse fazer essa virada. Conseguimos emplacar a virada do RSU, e aí, em 2022, listamos na Nasdaq, transferimos, então, as ações todas para os Estados Unidos. E aí também nos livramos da discussão da remuneração ou do modelo mercantil, porque, tendo as ações fora, independente do modelo, né, stock option ou RSU, seriam relações remuneratórias, não é isso? De remuneração. Então, nesse contexto, acabou facilitando aí o processo de evolução dessas discussões. Tá? E aí, o Daniel fala muito isso, que não existe qual que é o modelo certo, né? Se é partnership, se é Phantom, se é RSU, se é stock option. Eu acho que o ideal é a gente ter bastante conhecimento dos prós e contras e conseguir ter uma antena bastante afiada e ligada para fazer a leitura do contexto, os objetivos, qual o objetivo dessa companhia, qual a perspectiva que essa companhia tem de valuation futuro, para que você consiga adaptar a melhor opção. Né? A gente colocou até as aspas ali, porque é uma frase que ele fala muito quando a gente conversa, né, Daniel? Que é que não existe o melhor modelo, né? E sim o melhor modelo para o momento e para cada empresa. Então, é muito disso que a gente aprendeu, de olhar para as perspectivas de upside do Inter, de olhar para a necessidade que a gente tinha e tem no Inter, então, de atrair talentos, né, que venham de mercado, de atrair pessoas que, eventualmente, têm uma perspectiva de total comp maior do que a nossa capacidade de atingir neste momento de transformação cultural e crescimento. Então, como que a gente começou a pensar
né, a nossa divisão ali de total comp, fixo, curto prazo e longo prazo, para que a gente conseguisse ser agressivo, trazer as pessoas e direcionar o melhor modelo de remuneração. Bom, aqui um comparativo bem simples, mas quando a gente fala de stock option para ações restritas, né, que é o RSU que a gente aplica hoje, tem algumas vantagens e desvantagens, né? Por isso que o importante é avaliar o cenário da companhia. Então, alinhamento aos interesses, né? Quando você fala de stock option, você tem um pouco mais de skin in the game. Então, o cara precisa necessariamente que essa ação aumente para que ele tenha algum ganho, uma vez que ele tem uma contrapartida, né? Ele precisa pagar para ter a opção de compra dessa ação. O que não acontece nas ações restritas, porque ele recebe aquela ação e ela está unicamente atrelada à retenção. Então, se a ação tiver o mínimo, ele vai ganhar o mínimo, né? Então, ele não tem ali o risco dessa ação ficar debaixo d'água, né? Então, diminui o skin in the game. Quando a gente olha para a retenção, aumenta, né? Porque ele necessariamente vai ganhar alguma coisa se ele ficar na companhia. No stock option, não necessariamente, porque se essa ação cair para debaixo d'água, a gente, né, tem aí o risco de ficar na companhia e ganhar zero. Então, aumenta o input de retenção. Quando a gente fala de diluição, né, também foi algo que a gente considerou bastante. No stock option, você acaba tendo que ter uma diluição maior de capital do que nas ações restritas, né, e aí dá aí uma proporção de 3:1. Então, você passa a diluir menos, você consegue usar o seu buffer aprovado lá em assembleia para usar durante um período maior, atingindo um público maior, porque você precisa diluir menos, né, proporcionando o mesmo ganho. E quando a gente fala de complexidade, é infinitamente mais fácil explicar um programa de RSU do que de stock option. Então, acaba que a gente não tem tanto esse problema porque somos uma empresa do segmento financeiro e acaba que as pessoas têm pouco mais de familiaridade com o tema. Então, para quem não é do ramo financeiro, eu acho que acaba sendo um mega diferencial o programa de RSU, porque ele é realmente muito simples de explicar e de fazer a gestão disso. Por fim, um reconhecimento, né? Então, acho que também um pouco do que eu falei anteriormente, quando a gente fala de stock option no Brasil, a gente tem essa diferenciação entre relação mercantil e remuneração. Já quando você está com as ações todas fora, você está falando só de modelo de remuneração. Falando de governança, né, a gente também segue, obviamente, governança e melhores práticas, então, aprovação dos planos em assembleia geral ordinária, pós-Nasdaq. A gente faz toda a aprovação desse plano no conselho, esse é um desenho feito dentro do comitê de pessoas e posteriormente aprovado em conselho, e as outorgas são anuais. Atualmente, o nosso plano é um plano de 4 anos, então, em que a gente entrega as ações e a gente, de 12 em 12 meses, exerce ali o vesting com 25% do total de ações que foi entregue. Acho que o principal ganho disso é que, na retenção, a gente tem o acúmulo desses planos que faz com que as pessoas, de fato, vejam ali, de forma bastante tangível, um valor agregado ali para o total comp e para a criação de patrimônio muito forte. Acho que é isso, só finalizando um pouco aqui com as vantagens que eu vejo dessa transformação toda e da parceria com o Daniel. Obviamente, a nossa parceria ela se restringe à consultoria, por razões óbvias, né, porque a gente é um banco também, assim como o BTG. Então, todo o nosso processo de governança é apoiado pelo Daniel, pela Pris. Todo o nosso processo, né, do sistema, que eu acho que foi um ganho também muito expressivo, a gente ter o sistema da Pris em que as pessoas conseguem acompanhar quantas ações eu tenho, quantas estão em carência, qual que é a projeção do valor com cálculo do valor da ação hoje. Então, isso eu acho que, para quem também tem o desafio de letramento, de ensinar para a companhia sobre o ganho das ações, é uma ferramenta que potencializa muito a capacidade de compreensão das pessoas. É muito simples de compreender, bastante autoexplicativa, e acho que isso foi um dos diferenciais que a gente ganhou com essa parceria. Acho que é isso, gente. Obrigada.
Bom, boa tarde, pessoal. Eu queria agradecer. O ano passado eu participei aqui do Pris Day como espectadora, né? Então, estar aqui esse ano apresentando a nossa Jornada da Natura é uma alegria. Então, queria agradecer Vini e Dani pelo convite. E, antes de começar, também queria fazer um parênteses e agradecer aqui o meu time, né? Então, toda essa jornada que eu vou compartilhar só foi possível com esse time para essa entrega tão relevante para a Natura. Então, só mais um agradecimento. Bom, a ideia aqui é trazer como a Natura está estruturada, quais as mudanças que a Natura passou ao longo desses anos e como isso impactou o nosso programa de LP, as lições aprendidas dessa jornada, e aí eu conto um pouquinho do que a gente está pensando de próximos passos de ações futuras. Bom, então, hoje, nós somos líderes de beleza no Brasil e na América Latina. Estamos presentes em 14 países na América Latina e temos 3 operações menores, uma nos Estados Unidos, na França e na Malásia. Temos 3,5 milhões de consultoras, representando Natura e Avon, 5 fábricas, 3 delas já têm operação integrada entre as marcas. Nossa sede administrativa fica em São Paulo. Nós temos mais de 1.000 lojas, 19 centros de distribuição distribuídos nesses países que eu comento, que a gente tem operação. Nossa receita líquida em 2024 foi de 20,4 bi. E, quando a gente fala de colaboradores, a gente tem aproximadamente 14.500 colaboradores, sendo a maioria no Brasil. Bom, a Natura passou por muita mudança nos últimos anos, né? Então, aqui, essa figura, ela ilustra bem como a nossa estratégia também mudou, né? Então, a gente tinha um olhar de internacionalização da marca, de construir uma plataforma global. A gente começou a fazer esse movimento com aquisição de empresas. Então, a gente adquiriu a Aesop em 2015, em 2017 a The Body Shop e em 2019 a gente adquiriu a Avon. Isso trouxe uma complexidade para o negócio muito maior do que a gente tinha. Então, para vocês terem uma noção, antes dessas aquisições, a gente tinha operação em 6 países. No momento que a gente adquire a Avon, a gente passa a ter operação em 70 países. Né? E isso também traz uma complexidade de estrutura diferente. Então, nesse momento, a gente passa a ter uma holding, e aí essas marcas passam a operar comunidades de negócio. Nesse momento, a holding define uma estratégia de remuneração única entre as unidades de negócio, e todos os executivos passam a ser elegíveis a incentivo de longo prazo. Ainda nesse momento, a gente também faz uma listagem secundária na Bolsa de Nova York. Então, isso muda a forma como a gente trabalhava o ILP. Eu tenho muito mais geografias agora que eu vou entregar ILP para esses colaboradores, né? E aí eu entrego a partir dessa listagem secundária de ADRs. E esse foi um ciclo de aprendizado, e aí a gente inicia um ciclo de simplificação da companhia. Então, entre 2022 e 2024, a gente vende Aesop, vende The Body Shop e também anuncia a separação entre Natura e Avon. Então, quando a gente fala de operação marca Natura e Avon na América Latina, é o que a gente chama de Natura hoje. E o que é Avon para todos os outros países do mundo é o que a gente chama de Avon Internacional, que, inclusive, a gente já comunicou que é um ativo que a gente está buscando vender, né? Então, isso é um movimento de simplificação. A partir desse momento, a gente tem uma autonomia entre essas 2 unidades de negócio que ficaram no grupo. E a gente também faz um movimento de deslistagem secundária da ANISE. Então, a gente mantém as nossas negociações só em B3, até porque 90% das nossas negociações já eram na B3, e tinha uma complexidade dessa listagem secundária. Então, tanto regulatória, reportes que a gente fazia para a SEC e tudo mais. Então, com este olhar de simplificação, a gente faz essa deslistagem. E aí isso também tem uma implicação no nosso ILP. E aí, só para finalizar, né, esse ciclo, agora em 25, a gente anunciou a incorporação da holding pela Natura. Então, a holding deixa de existir e o programa e a estratégia volta a ser responsabilidade da Natura. Tá? E aí, na B3, a gente ajusta o nosso ticker, que era o NTCO, e ele volta a ser o NATO3. E aí, trazendo um pouco desse impacto do ciclo de simplificação no programa de LP. Né? Então, no momento que a gente faz essa deslistagem secundária, a gente tem que refletir como é que a gente vai entregar essas ações para esses colaboradores que estão fora do Brasil. Né? Então, a gente deixa de ter ADR e a gente passa a praticar Phantom Shares. Nesse mesmo momento,
a gente redesenha o programa de LP, então a gente implementa algumas mudanças, também visando essa simplificação do modelo. E um ponto importante, que é aqui que a gente encontra BTG e PRIS, é o encerramento do nosso contrato com a plataforma global de LP. Então, para a gente entregar a ADR, a gente tinha que ter uma plataforma de gestão de LP, onde eles conseguiam visualizar o que eles tinham e negociar essas ações. Nesse momento, já que a gente vai trabalhar com Phantom Shares e a liquidação é em folha, eu não preciso de um sistema de negociação para esses colaboradores que estão fora. O que eu preciso é da informação do que eles têm. E aí a gente tem um sistema de RH interno que nos suporta, né? Mas, para os meus colaboradores de Brasil, a gente começou a buscar uma solução que atendesse os desafios, e aí a gente encontra o BTG, que foi uma parceria muito bem-sucedida, né? Então, em 2024, a gente implementa a plataforma com o BTG. Isso trouxe um ganho muito relevante na experiência do nosso colaborador, né? Então, a nossa gestão do LP passou a ser muito mais intuitiva. Definitivamente, ele tem tudo na palma da mão. Então, desde a visualização das ações, do recebimento em conta, da venda das ações. Então, se a gente pensar no antes, né, ele tinha uma plataforma que ele acessava as ações, né, pensando muito na experiência Brasil. Ele acessava as ações numa plataforma global, tinha a questão do idioma, né, não era fácil acesso, e ele negociava pelo banco em que as ações ficavam. Agora, não, ele tem tudo no mesmo lugar. Então, isso trouxe um ganho na experiência do nosso colaborador muito significativa, né? Também foi um aprendizado para a gente, enquanto administrador do plano, porque nosso vesting e outorga ocorrem no mês de março, então também foi o primeiro ano que a gente implementou em 25, então em 24, desculpa. Então, em março de 25, também foi quando a gente fez os processos pela PRIS BTG. Então, é um ano de aprendizado para a gente também, enquanto administrador. Essa jornada, né, ela tem muitos desafios ainda, né? A gente já vê um ganho expressivo na experiência do colaborador. A gente tem trabalhado muito em parceria com o PRIS BTG para coletar números de satisfação, né? Mas o que a gente já percebe é nos atendimentos de LP ou dos executivos que nos procuram com dúvidas, eles já trazem muito naturalmente o feedback positivo de que a experiência está muito melhor, está muito mais simples, eles entendem o que ele tem, é muito mais fácil esse acesso. E aí isso faz parte dos aprendizados que a gente selecionou para compartilhar aqui com vocês, né? Então, a percepção de valor ela está diretamente relacionada à experiência do usuário no ILP. Então, não adianta a gente ter um plano robusto, super alinhado com a nossa estratégia, se eu também não consigo trazer essa percepção de valor para o colaborador. Então, o acesso à informação ele precisa ser intuitivo, né? A forma do executivo entender o que ele tem e o que isso pode ser para o futuro, ela tem que ser muito clara, né? Então, a implementação da plataforma trouxe esse ganho e a gente conseguiu realmente perceber uma diferença nos nossos colaboradores. A outra lição, né, que a gente traz é que a comunicação ela é tão crítica quanto o design do plano. Então, acho que até muitos de vocês comentaram, né, no painel anterior também, o ILP é um tema técnico, a gente tem uma dificuldade de comunicar o ILP, né? Até quando é ações restritas, ainda assim tem uma dificuldade da gente explicar para o executivo. Então, a gente entende que o esforço da comunicação ele tem que ser proporcional à complexidade e ao valor do plano que a gente tem. Então, trabalhar numa comunicação contínua, para que os executivos consigam entender o que é o ILP e como as ações deles impactam nesse resultado, isso é essencial. Então, acho que essas são duas lições aprendidas desse processo que a gente viveu e que embasam também essas ações futuras que a gente tem. Então, aqui, já entrando no fim da minha fala, né, nossa jornada não termina aqui, a gente tem esses próximos passos, né? Então, o que a gente tem de ambição quando a gente pensa no LP? E ainda mais agora que ele está na nossa mão aqui na Natura, né? Porque antes isso estava muito na Hold. Então, a gente quer que o nosso executivo ele tenha uma mentalidade de investidor, que ele tenha uma compreensão profunda do ILP e que entenda que isso é um investimento real no negócio, né? Para chegar nesse lugar, a gente está focando nesse próximo ciclo em 3 ações, e aqui muito junto com o PRIS BTG também. Tá? Então,
Uma primeira que é customizar a segmentação. A gente já falou, né, o painel anterior também comentou sobre isso. Então, a gente está fazendo um trabalho importante de entender quais os perfis que eu tenho dentro desse grupo de executivo, qual o conhecimento que eles têm sobre investimento, qual é o melhor canal de acesso. Então, será que um e-mail é o melhor canal de comunicação? Eu deveria ter um workshop? O que funciona para cada um? Né? Então, esse trabalho de uma comunicação segmentada, ele é nosso foco, e a gente entende que ele vai maximizar o engajamento e a compreensão no programa, porque a gente vai conseguir acessar esses executivos de uma forma diferente, mais efetiva. A gente tem um olhar de continuar aprimorando a experiência do usuário. A gente já deu um super salto quando a gente implementou o aplicativo. Mas agora a gente está redesenhando a jornada, então, olhando desde qual momento ele tem acesso ao ILP, que momentos ao longo da vida dele dentro da Natura, né, até o momento do desligamento, por exemplo. Então, quando ele é admitido ou promovido, como é que ele sabe do ILP? O que a gente pode melhorar nesse momento? Como é que a gente clarifica a comunicação? Então, desde o acesso à informação até a gestão do patrimônio. Então, a gente está redesenhando essa jornada internamente. E, por último, a gente traz aqui gestão de ILP baseada em dados. Eu queria até estar falando de gestão de ILP baseada em IA, né? Mas acho que só da gente falar com dados aqui, dados que a gente pode confiar, é uma evolução. Então, agora, muito com o BTG, com a plataforma aqui, a gente consegue analisar os dados, por exemplo, quem acessou, quem não acessou, que telas eles mais acessam. Então, a partir de dados que a gente coleta do sistema, como é que a gente otimiza a experiência do usuário e também embasa futuras decisões do nosso programa. Então, o que está sendo mais efetivo, o que é mais atrativo e tudo mais. Então, esses são os próximos passos da nossa jornada que a gente vai focar. E, quem sabe, eu espero, talvez, estar num próximo Pris Day contando resultados muito positivos dessas implementações. Mas, enfim, era isso que eu queria compartilhar com vocês, um pouco dessa jornada e quais são os nossos passos para o futuro. Bom, boa tarde a todos e todas. Muito bacana estar aqui com vocês hoje, dividindo essa experiência, com muitas carinhas conhecidas aqui, falando do açaí. Muito orgulho, né? Acho que a minha história se junta em um pouco com a história do açaí. Só para vocês saberem, deixa eu mudar aqui já para açaí, né? Então, minha história se mistura muito com açaí. Estou indo para os meus 14 anos, né, de açaí. Por que eu falo para vocês que se mistura? Puxa, eu cheguei no açaí com 34 lojas e 8.000 colaboradores. Alguém chuta, arrisca aqui hoje quantos colaboradores a gente tem hoje? São mais de 88.000 colaboradores. Então, quando eu digo que a minha história se mistura, é isso. É construir junto, participar desse crescimento, dessa expansão, de abertura de capital, enfim. É muito orgulho contar e compartilhar com vocês essa grande experiência que eu vivi nesses últimos 14 anos, né? E aí, falar de açaí, eu acho que não dá para a gente iniciar a nossa fala de ILP se a gente não contar um pouquinho para vocês como que foi essa trajetória toda, né? Durante muito tempo, vocês devem ter ouvido que o açaí pertencia ao GPA, né? Sim, nós éramos uma subsidiária GPA. E aí, em 2020, deixamos de ser. Em 2020, deixamos de ser, abrimos capital e ganhamos um novo controlador, que foi o Casinoe, que já era controlador do GPA. Né? Até aí, tudo muito simples. Pessoal, o modelo de ILP, a gente carregou tudo para dentro de casa e continuamos vida como ela é. E seguimos com um novo controlador no modelo de Stock Options, que eu acho que é esse próximo aqui, e ações restritas. Tá? Com o passar do tempo, como a gente é bem agressivo, né? E a gente sempre quer mais, o que acontece nesse mercado todo? Nós deixamos de ter o controlador.
Puxa, mas como é que é isso, Cíntia? Não tem um controlador? Não. Nós somos uma corporation. Nós não temos controlador. Eu tenho dezenas de investidores que aprovam os nossos modelos, que aprovam as tomadas de decisão, e eu não tenho um controlador. E como é que é isso? Como é que é viver sem um controlador? Bom, o primeiro desafio foi: somos uma corporation, temos um novo conselho, como é que vai ser essa grande mudança? Então, nós tivemos, sim, uma grande evolução, todo esse crescimento, toda essa reavaliação. Nós precisávamos, o nosso segmento, ele tem que ser competitivo. A gente pensa em competitividade o tempo inteiro. Eu acho que essa é uma forma que a gente tem de ganhar mercado. Então, ser competitivo, mas também estar alinhado às melhores práticas de mercado, é um desafio. Então, esse foi um dos pontos super importantes que foi super avaliado durante esse processo de vamos mudar? E outro ponto, como eu não tenho um controlador, eu preciso estar alinhado a todas as necessidades do meu negócio, que eu acabei de dizer, ou seja, ser competitivo e estar alinhado às práticas de mercado, mas eu também preciso estar à luz do que os investidores entendem que é o melhor modelo para o açaí, uma vez que agora eu não tenho mais controlador. E como é que foi esse processo todo, então, para vocês entenderem? Puxa, o que a gente considera, então, daqui para frente? Como é que a gente desenvolve um modelo bacana, saindo de um estoque e de uma restrict, e vamos para onde? Puxa, eu preciso de simplicidade. Já ouvi aqui hoje que assim, falar de LP é difícil, falar de LP é complexo. Só que antes disso tudo, a gente mergulhou um pouco no que existia sistêmico, de modelo, o que o mercado trazia de mais arrojado. Fato que, assim, Daniel apoiou muito a gente, 9 horas da noite, 10 horas da noite, muito cedo, muito tarde, final de semana. E foi isso que fez com que a gente olhasse não só para a prática de mercado, mas o quanto eu conseguia trazer um modelo simples para o executivo. Como é que eu vendo isso? Porque é muito bacana, é parte da remuneração, ele tem que ser atrativo, ele tem que ser uma ferramenta de retenção, tudo isso. Mas eu preciso vender bem, porque se eu não vender, é pior. Porque aí o executivo vai entender que ele tem um pedacinho da remuneração que ele sabe que ele tem, mas ele não sabe explicar o que é. E aí é um tiro no nosso pé. Então, explicar, ser simples, aí eu consigo atrair. Porque aí eu digo para ele, eu faço uma boa venda desse ILP para que ele verdadeiramente seja atrativo. Eu preciso ser competitivo, de novo, Vou falar muitas vezes que eu tenho que ser competitivo, tenho que ter um modelo que pense nessa competitividade. Eu preciso ter compliance, eu preciso estar 100% alinhado com as regras contábeis. Já falamos aqui de todas as dificuldades, não é simples. Tivemos um trabalho super bacana com a Pris. Quando nós fizemos o tombamento, perdemos controlador e caminhamos com as próprias pernas, a Pris já estava dentro do GPA numa parte super pequena. E aí a gente foi entender como é que funcionava todo esse sistema. E, poxa, a contabilização de tudo isso também pode ser feita lá. De uma forma simples, transparente. E mais do que isso, você tem que pensar que o teu plano tem que ser transparente num nível hard, onde ele está pronto para ser auditado a qualquer momento. Interna, externa, e isso tem que estar ali, fácil. Então, o sistema trouxe para a gente também todas essas condições e a parte onde o próprio executivo consulta, onde ele tem a facilidade de acompanhar todos os planos que hoje são outorgados para ele, isso tudo é uma mega facilidade. E isso precisa. Ele tem que saber o que efetivamente ele tem de planos abertos, de séries abertas, de modelos do passado, modelos do futuro, quantidade de ações, valor de outorga. Isso é transparência, Isso é uma forma de você vender bem o seu plano e de ficar claro para o executivo que aquilo é parte, sim, da remuneração, é factível e é dinheiro no bolso dele dentro de um período X de vesting que você definir.
E aí foi quando, puxa, vamos estudar o mercado. O que o mercado traz? Traz tudo. Traz que stock option é bacana, tem a Phantom, mas a Phantom a gente já descartou, porque a gente queria incentivar essa questão do modelo de ações. E aí, eu vou aplicar tudo em Restrict? Puxa, Restrict é um modelo de retenção. Eu quero reter, mas eu quero reter pensando que eu também quero alavancar resultado. Se eu quero alavancar resultado, quero ser competitivo, qual é o melhor modelo para minha companhia? Poxa, peraí, eu tenho performance share. Performance share, ele vai atrelar o quê? A resultado da companhia. Ele vai receber, ele tem vesting, mas ele só recebe se eu atingir o resultado. Então, isso é um modelo que, puxa, chamou muito a atenção. Porque aí você começa a trabalhar o executivo como dono do negócio. Ele tem que fazer acontecer. E isso é legal. Então, tivemos várias discussões de contabilização, também tivemos aprovação do conselho, né, mediante todas essas possibilidades. E modelo de implementação. Como é que a gente implementa? Primeiro, uma forma simples, clara. Sabe aquela história do PPT 100% colorido com frutas? Puxa, Cíntia, será? É. Ah, mas eu vou falar isso? Fale. Ah, mas isso será que ele vai entender? Faça de uma forma que ele entenda. É o dinheiro dele. Então, se você quer atrair, reter, engajar, e se você quer fazer com que ele faça, né, ele aconteça e aumente os resultados para receber esse performance, ele tem que entender do plano que a gente está concedendo. Então, a comunicação, gente, é super importante. Façam comunicados escritos, coloque todo mundo numa sala, faça um PPT super didático, sente com cada um, explique o plano, treine o seu pessoal para que todo mundo conheça muito de LP e tire todas as dúvidas. Por quê? Não é só implementar, é dar continuidade a esse processo. E as dúvidas vão aparecendo, gente, a cada outorga. Não adianta você achar que acabei de implementar, poxa, te entreguei um book, gastei uma grana, mandei para a agência e você não leu? Não. Metade. Até onde dizia o quanto vai ganhar. As regras, as letrinhas, o modelo e tudo mais, o indicador, a apuração. Muitas vezes, nem todo mundo lê tudo. E aí, galera, nivela por baixo e garanta que todo mundo de verdade entendeu. E o entender é isso. É você se disponibilizar, treinar o seu pessoal para que conheça muito de LP, para que ele consiga contar as historinhas, fazer cálculo em conjunto, explicar o que é uma nova outorga, a contabilização, o valor que a gente outorgou de ação. E tudo isso é bacana. E quando você entra com um programa de performance, é ainda mais complicado, porque aí você tem que explicar, inclusive, os indicadores, o atingimento dos indicadores, prestar conta desses indicadores. Então, não é um processo simples quando a gente diz implementar. Demora. Mas se você implementa de uma forma transparente, onde você conta tudo, fica muito mais fácil no dia a dia. Muito, infinitamente. E aí eu trouxe aqui uns modelos só para a gente colocar, puxa, qual usar? Então, a nossa opção foi ações restritas e performance share. E o que diz, então, o nosso modelo? Puxa, Cíntia, já implementaram? Já implementamos. Fizemos todo esse modelo de comunicação. Todos os executivos hoje têm acesso direto à PRIS, consultam diretamente a PRIS, fazem a solicitação das ações pela PRIS, sobem documentações. Tudo que efetivamente a gente precisa fazer, nós ensinamos para que seja feito isso no dia a dia. Né? E o mais bacana disso é que a gente está super alinhado ao próprio investidor. Porque eu só vou conceder as ações se os indicadores de negócio forem atingidos. Então, você recebe executivo, mas eu, investidor, também. Então, essa é a grande, sabe, é você pensar no como você tem um plano e um modelo que está mais adequado ao teu negócio,
ao teu propósito de crescimento, ao teu modelo como um todo. Então, onde eu quero chegar? Eu quero ser mais agressivo, o meu crescimento num planejamento de 3, 4 anos para frente. Eu preciso ter muitos executivos com cabeça de dono, pensando como dono. E, na nossa concepção, o melhor modelo foi performance e ações restritas. Então, eu tenho um percentual garantido, porque eu retenho, né? Modelo de retenção, muito bacana, mas é pequeno. O maior percentual está em performance, atingiu, companhia cresceu, todo mundo ganhou. Executivo mais investidor. Então, acho que essa é uma mensagem bacana para quem estiver pensando em desenvolver programas, para quem tiver aí, olha, puxa, qual o melhor? Primeira coisa, avalia o teu negócio. Onde você quer chegar, qual o propósito da empresa, alinha tudo isso com os investidores. Se você tiver um controlador, acaba sendo um pouco mais simples. Se você não tiver, precisa estar alinhado, conselho com investidores, segue tranquilo. Formulário de referência é muito tranquilo para montar, para fazer. Não tem, né, tantos problemas. Tivemos uma aceitação super bacana com performance restrict. Então, acho que o nosso exemplo é um exemplo bacana para quem está pensando aí em transformar os executivos em dono do negócio e alavancar resultado e transformar um ILP numa ferramenta de alavancagem de resultado. Tá? O que eu deixo para o final é que, assim, acredito que a verdadeira força de um ILP está em inspirar líderes e pensar como donos e agir como construtores do futuro. Obrigada, Daniel. Todo mundo falou, né, gente? Vou falar também. Pô, que legal. Obrigado pela participação de todo mundo. Antes de passar a palavra para vocês, eu queria só fazer um comentário, que muito se falou aqui sobre o quanto que a comunicação é importante em termos do ILP, e eu lembro que a gente tratou disso no Press Day do ano passado. Então, já no ano passado, a gente levantava muito essa tecla de que, independente do momento, toda hora é hora de comunicar. A transparência ao longo do processo ela é muito importante para você alinhar os interesses com os executivos, né, e que não haja surpresas ao longo do caminho. O mercado é um mercado dinâmico, os fatores externos eles vão acontecer. Então, quanto mais bem explicado e quanto melhor alinhado, menos surpresas. Eu lembro, estava no evento na semana passada com a Paulinha, com a Lilian, o pessoal comentou que é antinatural do ser humano se ver no futuro. Então, por isso que é um pouco difícil de você conseguir pensar a longo prazo. E quando a gente fala de ILP, a gente precisa construir isso, né, de mostrar no executivo que ele precisa se ver na empresa a longo prazo, alinhado aos resultados da empresa e alinhado com o pensamento de futuro. Como que você faz isso quando é antinatural? A transparência é muito importante. Então, trabalhar bem a comunicação na largada, utilizar nossas ferramentas na Pris e do BTG para transparência total ao longo do processo. Então, se ele tem alguma dúvida, ele consegue consultar. Se ele precisa de alguém, ele consegue ter essa assessoria, ele consegue tirar essas dúvidas. Então, mesmo sendo um antinatural, existem ferramentas que a gente consegue utilizar hoje para facilitar e melhorar, né, todo esse processo. Então, pessoal, muito obrigado. Acho que foi um momento muito legal. Vou passar a palavra para o pessoal, para o público agora. Tem 2 microfones aí, então só levantar a mão. A gente vai dar início aos debates. Quem quiser fazer algum tipo de pergunta, o pessoal que está online, manda a pergunta no chat, por favor. Meu time vai mandar aqui para a gente, e aí, se der tempo, a gente lê todas elas também. Oi, boa tarde. Sou a Patrícia, trabalho no grupo da Cruzeiro do Sul Educacional. Muito legal estar aqui. Obrigada aí por vocês compartilharem os cases. Uma dúvida / pergunta que eu fico, muito a gente está falando para os ILPs para níveis de executivos, C-levels, né? Esse nível mais alto aí das organizações. Queria escutar de algum de vocês se vocês têm cases de modelos de ILP, não necessariamente um estoque ou uma ação restrita ou algum outro modelo para níveis
né, níveis mais gerenciais, coordenação ou demais lideranças, e como que vocês veem isso hoje no mercado, né? Acho que um tempo atrás falou-se muito de descer esses modelos para outros níveis. Como que está esse processo aí nas empresas de vocês? Não sei se alguém hoje tem aí LP nesses níveis mais de camada gerencial e de coordenação, puder compartilhar um pouco. Obrigada. Bom, gente, eu também não tenho, tá? Então ninguém aqui tem. Mas é porque é uma discussão atual, assim, a gente está nesse momento de discussão. E qual que é a conclusão que eu tenho chegado, tá? Mais uma vez, assim como escolher o melhor modelo de ILP para a organização, tá 100% ligado ao que você espera de impacto com isso, né? Então, o que esse incentivo vai gerar de comportamento que, consequentemente, vai te trazer o resultado da companhia que você espera. O mesmo acontece na hora que você discute pipelines, né? Níveis, porque o impacto é diferente. Sobretudo porque a quantidade entregue ela vai ser menos expressiva. Então, quando você entrega ações para um executivo, provavelmente esse executivo ele já tem muito mais perspectiva de patrimônio, né? Quando você olha para o montante que ele recebe, provavelmente pela idade que ele tem, pela fase de vida que ele está. Então, provavelmente, ele já tem uma perspectiva de futuro com mais naturalidade, conforme o Vinícius falou, que não é, de fato, algo natural do ser humano pensar em longuíssimo prazo. Então, acaba sendo mais fácil o impacto de geração de patrimônio. Quando você fala de média liderança ou de profissionais que, eventualmente, nem ocupam papel de liderança, o que eu tenho visto do mercado é a entrega de ações como uma divisão de ICP. Então, ela não está ligada necessariamente ao longo prazo, porque não tem como você ter um montante que justifique essa retenção, acaba não valendo a pena a conta no final do dia. Mas eu tenho visto algumas empresas que dividem o ICP em ações. Então, fazem vestings mais curtinhos, para que você tenha uma retenção, né, mais curta, mas com o movimento de mercado hoje, eu acho que faz sentido esse incentivo de você querer que esse profissional fique 2, 3 anos na companhia. E, além disso, acho que é um processo de educação financeira que faz com que ele almeje um futuro, uma futura posição de executivo, para que ele seja contemplado num programa mais agressivo. A gente tem discutido se é uma boa prática, porque tem fatores financeiros e fiscais positivos para a organização quando você paga em ação, mas você precisa entender assim, qual é o vetor que você vai encontrar de geração de valor para esse público que não vai receber um montante tão expressivo. Não sei se eu falei demais e não foi claro, mas é um pouco do que a gente está discutindo nesse momento. Eu conheço empresas que fazem, e acho que o diferencial você entrega pouco, mas você tem os vestings curtinhos também, que faz com que a pessoa queira, né, correr atrás da cenoura nos sprints mais curtos do que no executivo. Só um comentário, não vai fugir não, tá, Amanda? A Amanda teve presente com a gente nos Presidei passados, mas eu acho que ela vai ser uma boa pessoa para você conversar depois, tá, Patrícia? Case de sucesso da Klabin, do ILP para Todos, foi algo que a gente trabalhou aqui no ano passado também, e é algo super bem visto no mercado. Então, você não vai escapar, não. Pagar em real, pagar em dólar, a variação da ação é aqui, paga lá. Isso é um problema? Ô, André, só antes de você, só para eu repetir para o pessoal do online, você quer repetir a pergunta? Boa. Primeiro, boa tarde, eu sou o Leonardo. Minha pergunta é muito simples. Eu estava pensando aqui, quando você fala de LP Fanto para quem está fora do Brasil, a minha pergunta é, a variação cambial entra e ela é tão volátil ou mais volátil que bolsa. Isso é um problema para vocês? Como é que vocês lidam com isso? Ou vai na boa? O pessoal entende bem? Não, a variação cambial ela entra, não por conta do dólar, né, mas a gente tem, por exemplo, países como a Argentina, mas ele é mais um fator, ainda não é uma dor latente. Acho que a gente tem uma dor maior, que é
do programa como um todo, de como é que a gente amadurece esse conhecimento. E a mudança de Phantom é recente, então também eles estão assimilando esse modelo de Phantom, porque antes era ADR, né? Depois a conversão foi 2:1, que era o valor da ação na B3 mesmo. Então, quando a gente liquida em Phantom, ele não é exatamente esse o problema da cotação. É muito mais agora eles nesse processo de aprendizagem de assimilar o programa. Não recebi ainda as perguntas do online. Alguém tem mais alguma dúvida? Não? Boa. Então, pessoal, acho que caminhando aqui para o encerramento do debate, né? Obrigado pela participação de todos. Vamos dar seguimento ao Pris Day. Só lembrando que, assim, quem mandou pergunta no online, se a gente não trouxe aqui, não foi respondida, nós vamos encaminhar para os palestrantes, né? Eventualmente ver se a gente consegue enviar essas respostas para vocês, tá? Quero agradecer a participação de todo mundo de novo, as empresas parceiras da Pris. Foi um ótimo debate pelos anos de relacionamento que vocês já estão conosco aí. Tem gente que é bem velha de casa com a gente. Para dar continuidade, então, eu vou chamar a nossa última mesa. Eu convido o Vinícius Ladeira, da Pris, para fazer a chamada do pessoal. Obrigado.